Alô, 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 alô. Oi. Bom dia, Caiane, tudo bem? Professor, tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá baixinho, mas eu tô te ouvindo. E você, tá me ouvindo? Tá melhor agora? Tá melhor, tá melhor. Tinha dado uma travadinha, mas Oi? vê se ficou melhor, professor. Tá melhor agora. Tinha dado uma travadinha mesmo. Ah, tá bom então. Obrigado. Bom dia, Aninha, tudo bem? Bom dia, Aninha. Bom dia, Tomás. Bom dia, André. Tudo bem? Bom dia, professor, tudo bem? Ótimo. Viu, Aninha? É o seguinte, hoje, sem falta, eu respondo as suas dúvidas, tá bom? Não fique preocupada, não. Hoje, sem falta. Hoje eu estou programado para responder as suas dúvidas, as dúvidas do Tomás e as dúvidas da Natália, tá? Então, não fique desejando mal para mim, coitadinho de mim, nem me praguejando, tá bom? Desculpa, viu? Mas eu tive que me organizar aí, tava com muita coisa essa semana, tá bom? Imagina, professor, tudo bem, tranquilo. Tá legal, então. Bom dia, David. Tá acordado aí, rapaz? Bom dia, professor. Estou sim. Muito bem. Bom dia, André. Bom dia, Tom. Você ouviu o que eu falei, Tomás? Eu disse que hoje eu estou organizado para responder as suas dúvidas lá também, tá bom? Então não fique preocupado, tá? Não esqueci não, tá? Hoje eu respondo tudo e te envio para você e para a Aninha e para a Natália. Belezinha? Tá bom, então. Muito bem, muito bem. Ô, André, tô melhor, graças a Deus. Comi um gengibre inteiro, deu uma melhorada. Boa. Que bom, Me- graças a Deus. Meu Deus, o que que aconteceu com o gengibre? Pelo amor de Deus.
que você tinha? Amidalite, professor. Até ontem eu tava com febre, agora eu tô bem. Tá bom então. Que bom, fico feliz. Muito bem. Gente, é o seguinte, ó. Primeiro, muito obrigado aí por estarem na aulinha hoje aí, que vocês sabem, esse ano foi tão atípico, né? Tão diferente, né? Que até a hora de 60 minutos deixou de ser uma hora de 60 minutos, né? Então, a gente programou o curso, né? Mas os tempos eles não renderam quanto a gente esperava, né? Então eu precisei realmente usar esta aula aí de vocês, tá? Então vocês me perdoem, por favor, tá bom? Outra coisa importante é o seguinte, eu pedi para o Rubão uma aula, mais uma aula, só que essa aula ela teria que ter 2 horas, tá? Então eu vou querer saber de vocês mais para frente hoje aí, né? Qual é o melhor momento para essa aula? Se é uma aula que pode ser à noite, se pode ser, se vocês preferem que eu divida, né, 2 momentos de 1 hora, o que vocês preferem? Eu acho que seria melhor 2 horas mesmo, né? Para quê? Para a gente poder encerrar, né? Muscular, que é bem curtinho, tá certo? Muscular, que é bem curtinho, e o endócrino, com a parte de reprodução animal, tá? Principalmente humana, né? Bom dia, Diego. E então eu preciso desse tempo para poder acabar o curso com calma com vocês, sem ficar correndo, sem nada, entendeu? Falar exatamente o que é necessário, né? Para vocês terem tempo de entender, tá? Então, a gente conversa hoje ainda, tá? Certo? Vê aí o que vocês acham, o que é melhor, tá bom? Se vocês... À tarde é complicado para mim, não consigo à tarde fácil, né? Mas pode ser um sábado, pode ser à noite, tá bom? Então, vejam aí como é que vocês preferem que eu aviso o Rubão, tá bom? Vocês ouviram o que eu falei? Vocês estão acordados aí? Hein? Vocês ouviram o que eu falei? Ou não ouviram Sim, sim. nada? É, tá Sim, bom, prof. então. Eu prefiro a noite, que eu tô mais acordada. Ah, à noite você tá acordada. Você sabe que à noite eu tô desligando, né? Do jeito que a coisa anda, eu tô desligando. André, não entendi. Você prefere 2 de 1 hora para manter o foco? É isso? Mas tipo assim, é porque assim, se for 2 horas direto, eu acho que tipo, chega uma hora que a gente já não processa muito, sabe? Mas Entendi. aí poderia fazer assim, dá 1 hora, aí dá só tipo um intervalinho, sei lá, uns 5 minutos, e aí depois já dá outra 1 hora, se o senhor quiser, entendeu? Eu também acho melhor, professor. Com intervalinho? Isso. Porque assim, às vezes não. O Castilho, ele também tá fazendo isso. Ele tá dando aula do meio-dia às 2 da tarde. Só que aí, para não ficar muito maçante, aí quando dá, tipo, 1 hora, 1 hora e 20, ele dá um intervalinho de 5, 10 minutos só pra gente beber uma água, respirar, e aí depois dá mais uns 40 minutos, entendeu? Ah, se vocês concordarem, para mim não tem problema. Pode ser, pode ser. Fechou. Mas aí à noite, então? Ah, pode ser o horário que fica bom para o senhor, porque como a gente tá tranquilo até segunda, porque a gente só tem o simulado na terça e na quarta. Aí, da disponibilidade de horário do senhor, a gente se encaixa, entendeu? Então vocês querem marcar segunda-feira? Segunda-feira, por exemplo, das 7 às 9? Pode ser? Pode ser. Da manhã? Não, não, da noite. Ah, tá. Ah, por mim, ok. E aí, David? E aí, Caiane, Aninha, tudo bem? Pode Por ser? mim, ok também. Por mim também ok, tá ótimo. Ah, o Thomas pediu ali outro horário.
Thomas, eu não consigo chegar aqui em casa às 6 horas. Eu saio 5h30 lá da escola. Eu não consigo chegar aqui essa hora. Eu consigo chegar aqui 6h30, assim, no pinote, fazendo as barbaridades no trânsito, que nem o David gosta. 6h30 eu consigo. Agora, às 6 horas eu não consigo, querido. Não consigo. Entendeu? Tá bom? Pode ser assim, então? Pode ser? Posso combinar isso com o Rubão? Segunda-feira, das 7 às 9, com um intervalinho aí para vocês não morrerem? Fechado. Pode ser, hein? Tá bom então, queridos. Tá bom então. Então, combinados. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado. Vamos lá para a aula, não? Ou ninguém quer saber de aula hoje? Já tá bom isso, chega, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá, queridos. É o seguinte. Então, hoje nós temos uma aula mais rápida, mais simples, vai ser mais tranquila. É uma aula de fechamento, né? Vocês vão ver. Bom, então a primeira coisa que eu gostaria, né, porque nesta aula aqui a gente vai encerrar os hormônios vegetais. Então, para encerrar os hormônios vegetais, eu queria chamar a atenção de vocês, porque é realmente importante. Algumas coisas a gente já viu, né? Vou revisar rapidamente, tá bom? E aí vamos dar continuidade para poder relacionar, integrar, beleza? Então, o primeiro ponto importante é o seguinte: quando a gente fala de controle, de regulação, tá? Do organismo vegetal, do metabolismo do organismo vegetal, tem que ficar muito claro para vocês que não há a mesma ferramenta do animal. Então, o animal tem um sistema nervoso que interage com o muscular, que interage com o sensorial, que interage com o hormonal. Tá claro? Então, um sistema nervoso que interage com o muscular, com o sensorial, com o hormonal e com o muscular. Tá bom? Muito bem. No caso da plantinha, existe movimento? Sim, mas não há célula muscular, pelo amor de Deus. Tá certo? Então, existem movimentos controlados por hormônios, tá bom? Muito bem. No caso da plantinha, você tem crescimento, hormônio. No caso do crescimento, o que tem que ficar claro para mim? Que existem dois tipos. Existe um crescimento que aumenta o número de células e existe um crescimento que aumenta o tamanho de célula, tá? Tudo é hormonal. Existe a diferenciação. Então, por exemplo, a célula, ela vai progressivamente, a célula meristemática, aquela célula de crescimento que a gente viu, tá? Em tecidos, ela vai se especializando. Então, ela pode morrer e se transformar num vaso de xilema, tá bom? Isso é um processo normal, faz parte da diferenciação. Ou ela pode se transformar numa célula de epiderme, no esclerênquima, no colênquima, que são tecidos de sustentação, no parênquima, que é um tecido de preenchimento, ou de fotossíntese, ou de reserva, tá bom? Certo? No xilema e no floema, que é condução, como nós falamos para vocês. Muito bem. Então, tudo isso sofre ação de hormônios, tá legal? Certo? No caso do desenvolvimento, né, aquela questão de formação de flor, formação de fruto, amadurecimento do fruto, tá certo? Folha que cai, tá certo? Uma folha nova, tudo bem? Certo? Isso também é desenvolvimento, porque são modificações qualitativas, tá bom? Então, isso é hormonal, beleza? Então, tem que ficar muito claro para vocês, queridos. Se eu falo de movimento, se eu falo de aumento do número de células, se eu falo o tamanho da célula aumentando, se eu falo de desenvolvimento, se eu falo de abertura de flor, formação de fruto, tá? Germinação da semente, olha que legal, tá bom? Tudo isso é hormonal. Então, quer dizer, o controle, a autorregulação das plantinhas é essencialmente hormonal. Tá bom, queridos? Tá? Então, não há um outro sistema, tá? Então, a planta é um organismo complexo,
né? Que consegue integrar e relacionar todas as suas funções, né? Controladas pelos hormônios. Tudo bem? Certo? Outro ponto fundamental e que pode aparecer como desdobramento disso em questões de Enem, por exemplo, tá certo? De segunda fase, né? Mesmo de primeira fase, com interpretação de textos, é o seguinte: o que é um hormônio, queridos? O que é um hormônio? Um hormônio é uma molécula orgânica, beleza? Orgânica. Se é uma molécula orgânica, eu tenho que pensar assim: o hormônio é produto do metabolismo que ocorre no plasto, tá certo? Do metabolismo que ocorre no plasto. Então, o hormônio é uma molécula orgânica, portanto, é um produto secundário da fotossíntese. O produto primário é o açúcar, é a glicose, tá bom? Outro ponto importante: por que que a planta produz o hormônio? Ora, ela produz o hormônio porque ela tem a receita, entre aspas, vamos falar assim, vamos lembrar do Castilho, de genética, ela tem a receita para produzir o hormônio. Mas espera aí, o que que significa dizer isso, que ela tem a receita para produzir o hormônio? Quer dizer que a planta, ela consegue transcrever um RNA cuja tradução dá origem a um produto gênico que é o hormônio. Vocês entenderam? Então, quer dizer, todo hormônio é uma molécula orgânica, ele pode ser de natureza proteica, pode ser lipídico, tá? Lipoproteico, não interessa, tá? Ele é um produto gênico, tá? Então, quer dizer, ele vai estar presente a qualquer momento, em qualquer lugar na planta? Não. Ele depende da ação, da expressão do gene. Tudo bem? Ficou claro? Então, são observações básicas, simples, tá certo? Que não são específicas exatamente para um ou outro hormônio e que fazem parte do assunto e que vocês devem entender. Tá bom, queridos? Muito bem. Quando a gente estuda os hormônios, eu coloquei aqui os slides essenciais para vocês, tá? Então, um primeiro ponto de auxina super importante é que é produzido no ápice. Beleza? Nas pontas, tá? Então você vai ter produção de auxina na ponta da raiz, na ponta do caule, na ponta da folha. Cortei isso, o que que acontece? Não tenho mais produção de auxina, tá? Os hormônios são orgânicos e, portanto, né, são transportados pelo floema, tá bom? No caso da auxina, sempre do ápice para o órgão, para a base do órgão, beleza? Muito bem. Então, isso é importante, belezinha? Legal. Outra coisa super importante da auxina e que representa, né, está representado aqui nesse slide, que caiu em prova, por exemplo, é que um dos efeitos da auxina é o aumento do tamanho da célula. Então, a auxina não faz a célula se dividir, tá legal? Ela aumenta o tamanho da célula, beleza, queridos? Agora, a concentração necessária para aumentar o tamanho da célula de raiz, caule e gema são diferentes. Então é isso que mostra esse gráfico, tá certo? Então, para aumentar o tamanho da célula na raiz, eu vou precisar de uma concentração mínima de auxina. No caule, uma concentração maior de auxina. E o ponto importante, o segundo ponto importante do gráfico, é que uma determinada concentração de auxina vai promover, olha aqui, ó, queridos, olhem para o gráfico, da linha pontilhada para cima estimula o crescimento, da linha pontilhada para baixo inibe. Então, uma determinada concentração de auxina vai, ó, promover o crescimento do caule e a inibição da raiz. Isso é fundamental para entender os tropismos. Lembra? Tá? Muito bem. Legal. Outro ponto importante é o seguinte: já que a auxina é produzida lá no ápice, nós discutimos tudo isso, estou fazendo uma revisão, lá que é produzida lá no ápice, enquanto existe o ápice, existe produção de auxina, portanto, existe o que a gente chama de dominância apical. Dominância do ápice, que quer dizer o quê? Inibição das gemas laterais. Então, se eu tenho ápice, o crescimento vai ocorrer lá na ponta. Beleza? E nas laterais eu vou ter inibição. Então, se eu tenho ápice, a planta vai ficar o quê?
ela vai ter um caule mais alto e uma raiz mais profunda. Beleza? A partir do momento que eu corto o ápice, eu tiro a inibição das gemas laterais, eu vou ter o quê? Ramos, galhos. Tá legal ou não? Certo? Super importante. Para fazer o bonsai, o que que eu faço? Eu corto pontinhas de raízes e pontinhas de galhos. Para quê? Para que a planta não fique muito alta e ela fique o quê? Frondosa, com muitos ramos e muitas raízes secundárias. Entenderam a ideia? Então, a técnica do bonsai é cortar pontinhas também, tirando a produção da auxina e, portanto, né, tirando a inibição das gemas laterais. Tá claro, queridos? Certo? Então, isso é bastante importante. Na poda, a mesma coisa. Eu corto as extremidades, né? E aí as plantas deixam de ficar altas, né? Elas vão produzir mais galhos, mais folhas, né? No caso da cidade, isso é mais interessante porque eu vou ter mais sombreamento, vou ter mais transpiração, tá bom? Muito bem. Qual é o produto das gemas laterais? Então, eu vou ter ramos, vou ter folhas, vou ter frutos, vou ter flores, tá bom? Muito bem. Fiquem à vontade aí para perguntar, queridos, né? Se tiverem dúvidas. Muito bem. Outro ponto bastante importante de auxinas é o enraizamento de estacas. O que são estacas? Pedaços, né? Fragmentos de caules, de ramos, tá bom? Certo? Então, você tirou o ramo da planta, colocou no solo, no vasinho, vai formar raiz? Vai. Por quê? Por causa da auxina, beleza? No caso da violeta, aqui, ó, que você tem a folhinha colocada num potinho com água, também forma raiz, tá? Então, enraizamento de estacas. É um processo que garante a reprodução assexuada? Sim, entendeu? Então, por quê, né? Por quê que é uma reprodução assexuada? Porque é o mesmo organismo que vai continuar crescendo, certo? Um fragmento de um organismo, né, que vai se estabelecer e continuar crescendo em outro lugar. É o mesmo patrimônio genético, tá bom? Certo? Não houve polinização, fecundação, nada disso, tá? Então, assexuado. Então, quem participa? Auxina, promovendo o crescimento de raízes, tá bom, queridos? Muito bem. Legal. Outro ponto importante, muito importante, é você, eu já falei isso na aula passada, vou falar de novo, é você lembrar que não existe o acaso, né? Por exemplo, no tipo de situação que eu vou falar agora, né? A folhinha caiu por acaso, a florzinha caiu por acaso, o frutinho caiu por acaso. Não. Para as pétalas e sépalas de uma flor caírem, necessariamente ocorreu polinização, beleza? Ou aplicação de um hormônio, beleza? Tá bom? Para a folha cair, ou ela foi sombreada, e isso, né, fez com que a quantidade de auxina na folha diminuísse. No que diminui a auxina, ela não se mantém mais e ela cai. Antes dela cair, o que acontece? Aumenta o etileno, que faz a folhinha, né, perder o verde, então ela começa a ficar amarelada, amarronzada, ela seca, certo? Ou seja, estão sendo reutilizados os nutrientes, tá certo? Os nutrientes. Então ocorre uma reabsorção de nutrientes e uma reutilização, tá bom? Então quer dizer, para cair folhas, flores, frutos, auxina, ó, abaixa. A manutenção da auxina mantém o quê? A célula viva, a célula crescendo, distendendo, tá bom? Certo? Então a auxina baixa, o etileno sobe e aí você tem sim a queda ou a abscisão. Abscisão quer dizer queda. Cuidado, muito cuidado. Existe um hormônio chamado ácido abscísico e é comum o aluninho confundir, né? Achar que o ácido abscísico é responsável pela abscisão. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá bom, queridos? Cuidado, por favor. É fácil confundir, vai aparecer na questão, tá bom? Então, o ácido abscísico
né? Não tem nada a ver, não tem relação com a abscisão de folhas, flores e frutos, tá bom? Certo? Então, só recordando o que nós falamos ontem. E um outro ponto, uma aplicação extremamente importante no dia a dia, na agricultura, nos cultivos vegetais, é para produzir frutos sem sementes, certo? Na prova vai cair o seguinte, né? Para você relacionar isso com um processo, né? Então eu tenho que pensar assim, peraí, o que é a semente? É o óvulo, tá? O óvulo que foi fecundado. Então, lá dentro do óvulo, a oosfera foi fecundada pelo núcleo espermático lá do tubo polínico. Então, dentro do óvulo ocorreu uma fecundação. Beleza, isso origina a semente, certo? Um passinho para trás. Espera aí. Então, quer dizer, óvulo fecundado. Muito bem. Mais um passinho para trás. Polinização, certo? Então, quer dizer, para que eu tenha a semente e o fruto, que é o ovário desenvolvido, lembram disso? O ovário desenvolvido, né, que vai ocorrer depois da fecundação, é fundamental que a flor seja visitada, né, por um agente polinizador ou que ela, né, no mínimo, o vento traga o pólen, certo? Muito bem. Então, vai contando aí comigo. Vamos lá. Um agente polinizador eficiente, vento, animal, água, tá certo? Entre os animais, insetos, entomofilia, aves, ornitofilia, ou morcegos, quiropterofilia, tá bom? Ou vento, anemofilia. Então, para que eu tenha o fruto, o primeiro ponto é o que? A eficiência, né, do agente polinizador. 2, polinizando, trazendo o grão de pólen do estame da flor, né, de um outro organismo ou da mesma flor, né, que é a parte masculina, até o estigma. Muito bem. Então, quer dizer, isso tem que ter acontecido, né? Terceira coisa, crescimento do tubo polínico. Beleza? No tubo polínico eu vou ter os núcleos espermáticos, lembra? 2 núcleos espermáticos, que fazem o papel dos gametas, né? Só que esses núcleos vão se fundir, né, com a oosfera, que é o núcleo feminino. E aí? Que está lá dentro do óvulo. E aí? Essa fecundação ocorre sem água, independente total de água do meio. Muito bem. Então, quer dizer, ocorreu a fecundação. Formou o quê? O zigoto. Beleza. E agora? Esse zigoto, ele vai originar o embrião. Olha aí, olha o tempo, né? Muito bem. A partir dessa fecundação, né, as pétalas e sépalas caem e o ovário que está ao redor, né? O ovário que está ao redor do óvulo começa a crescer, se desenvolver, tá? Para formar o frutinho que vai envolver a semente, que é o óvulo. Perfeito. Muito bem. Você percebeu todos os processos que estão acontecendo? Então, quer dizer, polinização e fecundação, tá? Muito bem. O agricultor, né, que está ali cultivando frutos, flores e tudo mais, né, ele fica na dependência muito grande, né, de todos esses processos, né? Então, é extremamente comum simplesmente aplicar a auxina. Vem lá na flor e aplica a auxina, né? Na forma de um vapor ali. Pronto, acabou, né? Certo? E aí? E aí quer dizer que a auxina ela vai estimular a formação do fruto, que a gente vai chamar de partenocárpico, que é o fruto sem semente. Então você melhorou muito a vida do agricultor nesse aspecto, tá bom? Certo? Frutos sem sementes são frutos partenocárpicos, que não sofreram polinização nem fecundação, tá bom? A auxina permite isso, portanto. Bom, e aí eu discuti com vocês na aula passada os tropismos e os outros movimentos vegetais, né? Então, auxinas estão associadas aos movimentos vegetais. Então, eu tenho que pensar assim, para diferenciar um movimento vegetal do outro, tropismo, nastismo e tactismo, o que eu tenho que fazer, né? Eu tenho que considerar se ele está sendo estimulado e orientado, tá?
certo? E um outro ponto, se ele é um crescimento de curvatura, né, um movimento de crescimento ou de curvatura ou deslocamento. Se é um crescimento um crescimento ou uma curvatura, né, ele pode ser o quê? Um tropismo ou um nastismo. Se ele é deslocamento, um tactismo. Acabou, saiu já. Aí sobrou tropismo e nastismo, certo? Muito bem. Como é que eu vou pensar? Ele é estimulado e orientado, então você vai ter na cabeça o exemplo do girassol. O girassol não só abre na presença da luz, como ele segue a luz ao longo do dia. Então ele é orientado. Opa, então se ele é estimulado e orientado, tropismo. Se é dia e a flor abre, noite e a flor fecha, mas ela simplesmente abre e fecha, não tem uma orientação, é um nastismo. Então, esse é o ponto, a discussão que a gente tem que procurar na questão, no enunciado, tá? Então, por exemplo, a raiz, ela cresce para baixo, então isso é uma orientação. O caule, ele procura a luz, então isso é uma orientação, entendeu? Então o tropismo, na verdade, é um movimento de crescimento ou curvatura estimulado e orientado. Isso quer dizer o quê? Que se ele vai a favor do agente, eu vou dizer que ele é positivo. Se ele vai contra o agente, eu vou dizer que ele é negativo. Se o agente é a gravidade, que puxa, entre aspas, para baixo, certo? E o caule cresce para cima, negativo. Se o agente é a gravidade, né, que age puxando para baixo, e a raiz cresce para baixo, ele é positivo. Tá claro a ideia? Tá bom? Então, muito importante isso. Você tem alguns estímulos importantes, que são a luz, fototropismo, o tato, né? O contato, tigmotropismo, a atração química e a gravidade. Tá bom? Muito bem. E aqui nós falamos com vocês, na aula passada, do modo como ocorre isso, né? Então, por exemplo, a luz, ela desloca, a luz unidirecional, ela desloca a auxina para o lado não iluminado. Então, você vai ter mais auxina deste lado e deste lado. E aqui o que acontece? Se eu tenho pouca auxina neste lado do caule, as células crescem pouco aqui e crescem muito aqui. Olha lá. Elas dobram, né? Certo? E aí você vai acabar tendo uma curvatura, crescendo em direção à luz. Agora, dá uma olhada aqui o que acontece. Se eu tenho mais auxina aqui, é o contrário, né? Por quê? Porque a auxina, em grande quantidade, ela inibe o crescimento da raiz. Lembra disso? Então, este lado aqui, né, cresce menos do que esse, que tem mais. Então, ele, ó, dobra para o outro lado. Tá bom? Certo? No caso do geotropismo, quando a plantinha está o quê? Na horizontal, é a mesma coisa. A auxina se deposita, né? Onde ela está depositada, se for caule, cresce mais, se for raiz, cresce menos, né? E desse modo você vai ter o quê? Fototropismo positivo para caule, negativo para raiz, geotropismo negativo para caule, positivo para raiz. É uma adaptação importante? Muito. Por quê? Vamos lá. Por quê? Porque permite que o caule cresça para cima, procurando a luz, sustentando as folhas, permitindo produção fotossintética. E para a raiz, vamos lá, cresça para baixo, né? Procurando o quê? O sombreamento, a umidade, tá certo? A baixa temperatura, tá? Permitindo o quê? Fixação, né, da plantinha e absorção de água, tá bom? Muito bem. O tigmo está associado ao contato, né? Então você vai ter, basta você ter, por exemplo, algumas plantas, né, que ao ter contato, né, com uma superfície, formam as gavinhas, e as gavinhas vão crescer para a direita ou para a esquerda, né, permitindo um suporte, né, permitindo aí uma fixação, tá bom? Legal? E o fotonastismo, como eu falei para você, simplesmente é um
né? Estímulo, não há orientação, tá bom? Estímulo, não há orientação, tá? Não abre voltado para um lado ou para o outro. Então, é um movimento de crescimento ou de curvatura estimulado, não orientado, tá? Abertura de flores, né? Um caso famoso, que é o seismonastismo, né? Das plantas carnívoras e da dormideira, aqui embaixo, né? Que a gente chegou a falar, que a gente chegou a falar com você, aqui embaixo. Né? Você passa o dedo, por exemplo, ela fecha os folíolos, né? Então, na verdade, é uma alteração de água, né? Saiu água, o que que acontece? Ela murcha, ela fecha. Então, seismonastismo, tá bom? Muito bem, queridos. O encontro de gametas, né, por atração química, quimiotactismo, né? A movimentação do citoplasma na presença de luz, né? Ele gira, né? Fototactismo. Tá bom? Muito bem. E aí nós encerramos, então, o hormônio mais importante, tá? Mais importante, que é a auxina, tá? Muito bem. Giberelina. Giberelina. A giberelina, ela tem funções parecidas com a auxina, tá bom? Por exemplo, ela também atua na distensão das células, tá? Mas, primeira pergunta, ela é produzida no ápice? Não. Ela é transmitida, é transportada do ápice para a base? Não. Entendeu? Então, nos vestibulares, o que é importante mesmo é germinação de sementes, tá? Germinação de sementes. Então, por que que a semente germina? Algumas sementes germinam, né, porque elas já foram estimuladas e a sua casca, ela foi desgastada. Outras sementes, porque elas tiveram frio, bastante hora de frio. Outras, porque elas foram iluminadas. Outras, porque elas foram aquecidas. Mas, de qualquer modo, tem que ficar claro na tua cabecinha, queridos, né? Ficar claro na tua cabecinha que quando a semente é formada, tá? Ela é formada lá dentro do óvulo, né? No óvulozinho, ela entra em dormência. O embriãozinho começa a desenvolver e para. O grande lance da semente qual é, queridos? Vamos lá. Esperar encontrar a condição favorável para a germinação. Entendeu? E o que que é uma condição favorável para a germinação? Depende da espécie. Por exemplo, por que que as maçãs da Argentina são tão mais gostosas que as nossas? Porque a semente da maçã, ela precisa, né? Assim como a planta toda, a macieira, ela precisa de muitas horas de frio contínuo. Então ela precisa de pelo menos 300 horas de frio, certo? 300, né? Então isso não é brincadeira, você tem que ter um frio contínuo. Não é como em São Paulo, por exemplo, né, ou no sul, às vezes, que você tem 2, 3 dias de frio, depois não tem mais, entendeu? Então tá na cara. Nós vamos ter maçãs aqui, vamos, mas maçãs, por exemplo, diferentes das do sul do continente, entendeu? Tá? Então, quer dizer, o frio contínuo ele é fundamental para a germinação daquela espécie. Tá certo? Outras precisam passar pelo tubo digestivo e ter a casca desgastada, tá bom? Então, quer dizer, existem condições para uma semente germinar. Entre elas está uma que é comum a todas as plantas, que é a giberelina. Então, a giberelina, ela vai permitir, a partir do momento que a dormência das sementes, veja bem, não estou falando que a giberelina quebra a dormência das sementes. Cuidado. Então, a dormência das sementes vai ser quebrada. Quebrou a dormência? Quebrou. Muito bem. Quem é que vai permitir a germinação? Giberelina. Tá bom, queridos? Esse é o lance. Então, é a função mais importante dela, tá? Para o vestibular. Muito bem. Agora, olha o que acontece aqui. O ácido abscísico, tá? Então, o ácido abscísico, ele tem duas funções super importantes. Duas funções. A primeira, né, está associada com a abertura do estômago, que a gente falou para você, tá?
Então, quer dizer, mecanismo de abertura e fechamento de estômago associado com ácido abscísico. É o ácido abscísico que regula a entrada e saída de potássio nas células do estômago. Tá bom? Combinado? Muito bem. Outra coisa importante é assim: fecundou, formou a semente, formou. O que acontece? O ácido abscísico faz a semente dormir. Dormir, queridos. Tá bom? Dormir, né? Então as sementes elas entram em dormência. E por que isso? É o que eu acabei de falar para vocês agora há pouco. A semente só vai germinar, tá certo? Quando as condições forem favoráveis. Então a semente tem que ficar lá, dormente. Olha essa situação aqui, ó. Que interessante. A espiga de milho, né? Que é uma inflorescência, então você tinha várias flores juntas, né? Vários frutinhos juntos e, portanto, várias sementes juntas. Olha o que está acontecendo. A semente germinando no próprio pé do milho. É o ideal? Não. Entendeu? E por que isso está acontecendo? Vamos lá. Porque as sementes não, nesse caso aqui, não estavam dormentes. Então, ao serem formadas, as sementes, elas têm um pequeno crescimento do embrião e param, tá certo? E aí o que acontece? Quem mantém essa dormência? O ABA, ácido abscísico, super importante. Quando o ABA diminui, você quebrou a dormência. E aí o que acontece? A giberelina permite a germinação. Entendeu? São duas coisas, queridos. Vocês perceberam o que eu falei? A primeira é a semente está dormente. Eu preciso quebrar a dormência para que ela possa germinar, tá? Quem mantém a dormência? O ABA, certo? No que o ABA diminui, quebrei a dormência, certo? Se eu não tenho problema nenhum com giberelina, vou germinar. Agora, se eu tenho algum problema com a giberelina, por causa do gene e tudo mais, quebrou a dormência, ela vai apodrecer, ela vai morrer e ela não vai germinar. Tá claro a ideia? Então, o ABA é um produto gênico que vai manter a dormência. Diminuiu por conta do quê? Condições favoráveis, tudo mais, tá? Quebrei a dormência. No que eu quebrei a dormência, quem permite a germinação, crescimento das células, giberelina. Entenderam, queridos? Eles agem juntos. Ficou claro? Tudo bem? Alô, vocês estão aí? Tudo bem, queridos? David, pode falar, David. Professor, então ele só vai sair da dormência se, tipo, a concentração desse hormônio cair? Isso. Ah, tá, São beleza. duas coisas, você está entendendo, David? Uhum. A primeira coisa que tem que ficar claro para você é o seguinte: quando houve a fecundação lá na flor, certo? O núcleo espermático fecundou a osfera, tudo bem? Quando houve a fecundação, formou o zigoto, beleza? O zigoto ele vai começar a se desenvolver e dar origem ao embrião, tudo bem? Aí o que que acontece? Esse desenvolvimento ele para. Ele para. Então, quer dizer, dentro da semente, você vai ter um embriãozinho que parou de crescer. Você vai ter a reserva, que é o endosperma, certo? Porque você tem que lembrar que o embrião não faz fotossíntese, tudo bem ou não? Certo? E a casca. Então, isso é a semente. Então, quer dizer, o embriãozinho começa a crescer e para. Como é que eu chamo isso? Dormência. Quem é responsável por isso? O ABA, o ácido abscísico. Tá certo? Esse estado de dormência vai permanecer, ó. Meu amigo, às vezes você tem, existem estudos paleontológicos na Antártida, né, que descobriram sementes de centenas e milhares de anos, do mesmo modo que grãos de pólen, entendeu? Então o que que acontece? A semente, ela pode estar lá, paradona, paradona, totalmente, entendeu? Viável até, porque ela está dormente. Entendeu? Porque ela está com uma concentração de ABA suficiente para não desenvolver. Quando a concentração de ABA diminui, né,
Aí você quebra a dormência, entendeu? Para quebrar a dormência, basta isso. Para germinar, precisa embebedar, embebedar, desculpa, embeber, né, a semente com água, ou luz, ou calor, entendeu? E aí o que acontece? Junto com a giberelina, ela começa a germinar. Então, dois hormônios, dois momentos. Ou ela precisa passar pelo tubo digestivo de um animal, entendeu? Gastar a semente, entendeu? Certo? Ficou claro ou não? Tudo bem mesmo? Ótimo. Então, isso é bem legal. Às vezes, o que que acontece? Você tem num armazém, por exemplo, sementes, né, que geneticamente não são boas, tá? Geneticamente não são boas. E aí, o que que acontece? Elas começam a germinar no próprio armazém. Aí você fala, poxa, é engraçado falar que a semente não é boa, né? Ela não é boa geneticamente porque, na verdade, faltou um produto gênico aí, né? Que é o ABA. E se ela começa a germinar antes do tempo, o que acontece? Ora, você não pode consumir aquilo ali, entendeu? Certo? Pelo menos não daquele jeito, né? E ela vai, né? Estragar, como está acontecendo com esse milho aí, por exemplo, que vocês estão vendo. Tá bom? Ficou claro ou não? Tá? Tudo bem? Alô, tudo bem? Ótimo, muito bem. Etileno. Então, o etileno, queridos, o etileno tem uma observação básica, fundamental. O etileno, anotem aí, por favor, anotem aí. O etileno é o único hormônio vegetal gasoso, tá bom? E se você esquecer isso, vai ficar difícil de você matar algumas questões, tá? E entender algumas coisas. Então, prestem bem atenção, por favor. Todos os hormônios são o quê? Orgânicos, tá? Os hormônios são transportados pelo floema, tá? Com exceção do etileno. O etileno é orgânico, mas é gasoso. E porque ele é gasoso, o transporte dele é por difusão. Tá bom? Certo? Principal função do etileno. Na verdade, pro vestibular são duas, tá? São duas. A primeira, super importante, que eu falei para vocês, junto com a auxina. Então vamos lá, queridos. A folha envelheceu. A folha está sombreada. O que que acontece? Auxina abaixa. Etileno sobe. O que que o etileno faz? Reabsorve tudo, né, que é possível da folhinha. Ela fica amarelinha, depois fica marronzinha, escura e cai, tá? Seca, inclusive. Então, o etileno ele é responsável pela queda dos órgãos que caem, né? Então, é o caso da folha, é o caso do frutinho, tá bom ou não? Muito importante, tá certo? Etileno, tá? Então, você vai entender uma coisa agora. O etileno, se você, por exemplo, queimar, né? Se você queimar madeira, queimar carvão, tal, você consegue ter etileno, né? Então, é um hormônio gasoso. O que que os agricultores fazem? Eles muitas vezes lançam fumaça, né? Fumaça sobre as plantas para fazer com que os frutinhos caiam, né? Os frutinhos caiam. Então, os frutinhos caem. E os frutinhos caem, né? E amadurecem, né? Então, o que que é um fruto maduro? Vamos lá. Alguns de vocês aí já devem ter feito feira, e se não fizeram feira, se não foram até o mercado, com certeza vocês escolheram frutinhos. Você fala, não, eu vou comer este e não aquele. E o que que você faz na hora de escolher o frutinho? Vamos lá. A primeira coisa é a cor, né? Então, a cor avermelhada, alaranjada, né? Mostra amadurecimento. Beleza? Um outro ponto, qual é? É a textura, né? A textura ali. Então, ela tem que estar o quê? O fruto um pouco mais macio, certo? A textura da casca, né?
certo? Então, a cor, a textura. A outra coisa é o cheiro, certo? O cheiro. Por quê? Porque as moléculas voláteis aí, né, que caracterizam esse cheiro, elas vão atrair animais. O animal come o fruto, certo? E vai liberar fezes com sementes lá longe. Então, ele permitiu a dispersão da semente. Zoocoria, entendeu? Então, vamos lá. Um fruto maduro, um fruto bacana, é um fruto amarelado, alaranjado, certo? Mais amarelinho, né? Alaranjado, vermelho. É um que tem a casca um pouco mais molinha, tá certo? Não. É um fruto cheiroso. Se você pega os dois na mão, você vai perceber que ele é mais pesado, ele é mais suculento, então ele tem mais água. Tá claro ou não? Certo? Isso, André, já vou falar. Já vou falar disso aí. Então, o que que acontece, né? Essas modificações são causadas pelo etileno. Então, o etileno deixa o fruto mais doce, menos ácido, tá bom? Então, tudo isso compõe o que a gente chama de amadurecimento. Então, o etileno é responsável pelo amadurecimento de frutos e pela abscisão de folhas e flores e frutos, tá bom? Certo? Agora, você foi comprar bananas, por exemplo, certo? E você vai usar as bananas em 1 ou 2 dias. Então, o que que você faz? Você compra bananas mais amarelas, mais maduras. Legal. Quando você pega essas bananas e coloca na fruteira, o que que acontece? O etileno produzido nas bananas, que é gasoso, ele vai se difundir para todas as outras frutas da fruteira. Você fala, pô, mas o etileno de uma espécie é igual da outra? Etileno é etileno. E aí o que que acontece? Quando o etileno da banana madura, beleza? Quando o etileno da banana madura, né, age sobre os outros frutos que estão ali, vão causar o quê? Vai causar o quê? Amadurecimento. Entendeu? Então, se você não quer, vamos lá, não quer que os outros frutos amadureçam, você envolve o quê? A banana com jornal, certo? Aí, ao envolver a bananinha, o cachinho aí que você comprou com jornal, o que que acontece? O gás etileno vai ficar só ali dentro. Então, as bananas vão amadurecer mais rápido ainda. Tá claro a ideia, André? Tudo bem? Ficou claro aí para você? Tudo bem? Então, o lance é difusão, né? Então, eu tenho que me ligar no processo aí de dispersão das moléculas, tá bom? Certo? Valeu. Muito bem. Então, pode falar, David. Professor, no caso da queda, a produção de etileno é consequência da queda de concentrações da oxina ou tipo é independente? Não, não é independente, não. Na verdade, tudo isso mostra, né, como os genes interagem. Então, quando você estuda com o Castilho, por exemplo, né, herança quantitativa, né, que é o caso da altura, ou quando você estuda com o Castilho epistasia, um gene inibindo o outro, né, a cor dos cachorros, tá bom? Certo? Ou herança sem dominância ou codominância. Então, o que que acontece? Os genes interagem, certo? A presença de um determinado produto de um gene, certo? Inibe outro, a transcrição de outro, entendeu? Ou pode estimular a transcrição de outro, né? Então, quer dizer, é um controle mesmo, é um autocontrole, chama homeostase, tá? Então, por influência ambiental, isso a gente chama epigenética, né? Um gene pode produzir mais ou menos, certo? Aí, a atividade de um gene pode fazer com que o outro gene comece a produzir ou não. Então, o que que acontece, né? A folha, ela pode envelhecer.
e ela envelhece. Ela pode estar sombreada, tá claro? Ela pode estar comida, né? Tudo bem? Ela pode estar comida. Se você parar para observar, uma folha mordida por formigas, por exemplo, ou por lagartas, a folha nunca é comida pela ponta, porque a lagarta, né, a formiga, evolutivamente sabe, né? Cuidado com o sabe aí, que se come por aqui pela extremidade, o que que acontece? Diminui a auxina, certo? E a folha vai cair. Então, o que que você vê esses herbívoros fazendo? Eles comem pelas beiradas. Ao comer pelas beiradas, eu mantenho o ápice da folha, eu mantenho a produção de auxina e eu mantenho a folha na planta. Olha que louco! E se eu mantenho a folha na planta, eu mantenho o alimento aonde eu preciso e eu vou continuar mordendo. Entendeu? Então, quer dizer, é tudo uma questão de interações. Interações que envolvem o ambiente, interações que envolvem o próprio mecanismo genético da espécie. Tá certo? Então, por exemplo, existem fatores externos que vão ter como consequência a diminuição da auxina e a queda da folha. Comeu o ápice, acabou. Entendeu? Sombreamento, por exemplo, tá certo? Né? Pouca água no solo, uma temperatura mais baixa, então tudo isso vai ajudando a diminuir a produção de auxina. Então a folha vai cair em breve. Só que quando você diminui a auxina, isso é o start para aumentar o etileno. Por quê? Porque você tem material ali que tem que ser reaproveitado. Então você reabsorve água, tá certo ou não? Você degrada a clorofila, utiliza o quê? O magnésio dela, entendeu? Certo? Então é importante entender que você tem uma reutilização, uma reciclagem de nutrientes, tá bom? Então diminui uma, aumenta a outra. O vestibular não vai entrar no mérito, né, do detalhe, esse detalhe que eu falei. Ele vai pedir para você relacionar questões mais amplas, né? Então, o agente externo, ele pode sim, né, estar envolvido com o quê? Com a diminuição do ABA, desculpe, da auxina. E aí? Isso faz com que aumente o etileno. E aí você tem a abscisão do órgão. Entendeu? Entendi. E professor, só mais uma coisa, rapidinho. Na produção ali, o que são essas folhas e caules senescentes? Senescentes, eu não sei o que é isso. Como é que você falou? Não entendi. Ali no tópico de produção, sabe? Tá Ah, escrito folhas e caules senescentes. O que são velhos, isso? Ah, tá, velhos, justo. Justo. velhos. Você fala, pô, o cara tá senil, entendeu? Certo? Então você vai falar assim: ah, o rosa é senil. Não faça isso comigo. Não fale que eu sou senil, porque você me magoa. Fala assim: o rosa, ele é gasto, ele é usado, entendeu? É um cara que parece velho, mas na verdade ele é gasto, né? A vida bagunçou muito com ele, né? Entendeu? Certo? Então, senil é velho, né? Faz parte do envelhecimento, né? Então, senescência é o quê? Envelhecimento. Beleza? Tá bom? Beleza, obrigadão, professor. Certo? Então, é dessa maneira que a gente vai entender o etileno, então. O etileno ele vai agir na queda da auxina, tá? Na abscisão, na queda dos órgãos, tá certo? Desculpe, então vamos falar melhor. O etileno vai agir na diminuição da auxina, promovendo a queda dos órgãos, tá bom? E o outro ponto importante, na maturação, no amadurecimento dos frutos. A pergunta do Felipe. Então, Felipe, o que acontece é o seguinte: a baixa temperatura, ela inibe, né, o metabolismo, tá certo, querido? Então, o que que você deve fazer? Eu comprei a fruta, certo? Eu comprei a fruta. Quero que ela amadureça. Beleza, deixo fora da geladeira. Ela está madura ou quase madura? Posso colocar na geladeira. Então, por exemplo, o melão amadureceu. Beleza? O que que eu faço? Descasco o melão, corto os cubinhos, tal, coloco dentro de uma vasilha e ponho na geladeira. Mas ele já está maduro, tá entendendo?
Então, a baixa temperatura, ela vai inibir a ação do etileno, com certeza. Tá? Ficou claro a ideia, Felipe? Tudo bem ou não? Tá? Então, ele não amadurece, o fruto não amadurece na geladeira, tá? Ele vai estragar, tá? Ele vai estragar e não amadurecer. Para amadurecer, você tem que deixá-lo fora sobre a ação do etileno, tá bom? Tudo bem, gente? Aninha, vamos lá. Então, auxina e etileno se inibem. Não, 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 não. Cuidado com isso. Cuidado com isso, tá? E ácido abscísico de Beleno tem funções opostas. Não guarde desse jeito. Não guarde desse jeito. Entendeu? Na verdade, existe uma autorregulação. A auxina, ela deixa de ser produzida em algumas condições ambientais. Então, por exemplo, se eu tiver pouca água no solo, entendeu? Se eu tiver muito frio, tá certo? Se eu perdi o ápice da folha, entendeu? E isso, querida, não tem nada a ver com etileno, tá? Não tem nada a ver com etileno. Então, a partir desse momento, eu diminuo a produção de auxina naquele órgão, entendeu? E por conta disso, ele está prestes a cair. Quando a concentração de auxina é pequena, isso é um alerta, entendeu? É um controle genético para o quê? Aumentar a produção do etileno. Não é que um inibe o outro. Não, não pensa assim não, tá? Não escreva isso na prova não, tá bom? Certo? Né? E existe controle então, um controle que envolve o quê? Outras coisas, questões inclusive ambientais, tá bom? Certo? E o ABA, o que que o ABA vai manter? O ABA vai manter a dormência. A partir do momento, né, que você tem as condições ambientais favoráveis, vai melhorando a hidratação, a temperatura que a semente precisa, passou pelo tubo digestivo, a casca desgastou, tá certo? Então, tudo isso chama epigenética. Não é só uma questão do gene, é fora do gene, é fora. É fora do organismo, é uma influência ambiental, tá certo? Então, epi, sobre, né? Então, tudo isso causa o quê? Uma diminuição do ABA, certo? Ao diminuir o ABA, você tem um outro ambiente dentro da semente, que promove o quê? O aumento da giberelina, que vai permitir aí sim a germinação, tá bom? Certo? Então, não é que o ABA, por exemplo, né, ele mantém a dormência e a giberelina quebra a dormência. Cuidado. Dependendo do vestibular, ele até pode falar isso, mas não é bem isso. Então, o ABA, ele mantém a dormência. Se diminui o ABA, quebra a dormência. E aí, no que quebrou a dormência, quem é que vai, né, permitir a germinação, o aumento do tamanho das células? A giberelina. Tá bom? Certo, querida? Muito bem. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, olha que legal, né? De 1 para 7, o que que você vai vendo, né? A mudança da morfologia, né? A mudança da morfologia, né? Certo? No caso do fruto. Então, olha o que acontece, né? Vai mudando a cor, vai mudando a textura da casca, vai mudando a suculência, né? A quantidade de água, quantidade de açúcares, tá bom? O cheiro da banana em 1, nossa, não é atrativo. O cheiro da banana em 7 é bastante atrativo, tá bom? Certo, queridos? Tudo bem? E se você deixa a banana exposta, né? Exposta junto com outro fruto, esse etileno aqui vai agir sobre o outro fruto e tudo vai amadurecer junto. Tá bom? Muito bem. Citocinina. A citocinina é o hormônio, tá? É o hormônio, é o único hormônio. Guarde. É o único hormônio que promove o quê? Divisão celular, tá certo? Então, na gema, eu tenho a ação da citocinina. Aumenta o número de células, mais para cima, elas aumentam de tamanho. Beleza? Então, na semente, eu vou ter citocinina? Vou no embrião,
Você entendeu? Certo? Quem vai inibir toda essa germinação aí? Né? O ABA. Quando o ABA diminui, o que, que acontece? A giberelina permite que cada celulinha aumente de tamanho. Tudo acontecendo junto. Tá claro? Tudo bem? Muito bem. Então, citocinina estimula a divisão celular. E a outra função extremamente importante, muito, muito, muito importante, é evitar a senescência. Então, você vai pensar junto comigo. A alface verdinha que você comprou lá no mercado, certo? Na quinta-feira. Beleza? Na sexta-feira. Certo? Ela foi colhida quando? Ela cresceu quando? Ela chegou no mercado quando? Vocês estão entendendo, gente? A alface, ela não foi colhida no quintal do mercado. Então, ela foi produzida onde? Na zona, né? Na zona verde, aí no cinturão verde da cidade, tá certo? Então, no caso de São Paulo, na região de Mogi, por exemplo, né? De Mogi das Cruzes. Então, o que acontece? Quando eu tiro a alface do chão, do solo, imediatamente ela começa a desidratar, ela começa a ficar amarelinha, certo? Você começa a ter uma diminuição do metabolismo. Então, o que, que eu faço? Vamos lá. Eu tenho que aplicar citocinina. Então, vocês estão entendendo? Quer dizer que o cara que cultiva plantinhas, ele faz uso do quê? Vamos lá, queridos. Ele faz uso da auxina para produzir o quê? Fruto partenocárpico. Ele faz uso da giberelina para quê? Para estimular a germinação. Certo? Tudo bem? Ele faz uso do ABA para quê? Para manter a dormência. Ele faz uso do etileno para amadurecer o fruto. E ele faz uso da citocinina para quê? Para evitar o envelhecimento. Olha que louco, entendeu? De verduras, de folhas principalmente. Você entendeu? Então, querido, cuidado com aqueles argumentos assim. Ah, eu não como carne porque a carne que a gente come tem muito hormônio. Aham, tem muito hormônio, concordo com você. E você vai digerir o hormônio do mesmo jeito porque ele é orgânico, certo? E eu sou vegano, né? Eu só como plantinhas, tal, porque é uma alimentação mais saudável. Queridos, não é. Você entendeu? Na verdade, a produção de alimento, ela está comprometida há muito e muito tempo. Você entendeu? Por causa da população. A população é tão grande, tão grande, tão grande, que não tem outro jeito de eu produzir alimento sem, né, sem otimizar essa produção. E para otimizar essa produção, eu preciso evitar que ele morra, tá certo? Eu tenho que fazer com que ele cresça rápido, eu tenho que fazer com que ele aumente os tecidos o mais rápido possível, que ele não envelheça e que ele se mantenha íntegro. E tudo isso eu consigo com hormônios, entendeu? Então, queridos, não fique pensando, por exemplo, que há algum tipo de alimento que é produzido em escala comercial, em escala importante, tá certo? Que não utilize hormônios. Tudo utiliza hormônios, tudo, não tem jeito. E a citocinina, ela é usada mesmo, não tem como a alface chegar verdinha na sua mesa, tá certo? Se não for aplicado citocinina nela, para retardar o envelhecimento, a senescência. Então não há produção de alimento sem aplicação de hormônios. Não há. Tá claro? Não há. E o hormônio, ele é proteico, lipídico ou lipoproteico. Vai ser digerido? Vai ser digerido. Tá legal? Certo? Sem problema nenhum. Tá bom? Certo? Muito bem. É isso aí. Outro ponto importante para a gente encerrar o curso, então, né, de botânica, né? Para a gente encerrar o curso de botânica, é relacionar luz e produção de flores. Então, queridos, o que é fotoperiodismo? Fotoperíodo. Uma coisa é você pensar no dia de 24 horas, e outra coisa é você pensar quanto tem de claridade no dia de 24 horas. Então, quando você tiver que escrever sobre isso na prova, muito cuidado para não usar a palavra dia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando?
não usar a palavra dia como sinônimo de período claro. Entendeu? Período claro, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, em 24 horas, você tem um período, né? Um período de luz, que eu posso chamar de dia. E um período de escuro, que eu posso chamar de noite. Então, cuidado na hora que você escreve, por favor. Tá legal? Então, é mais ou menos assim. Vamos lá. Você viajou para o Ceará, para o Rio Grande do Norte, Natal, beleza? E lá você viu uma plantinha com uma flor linda, maravilhosa. Você fala, vou levar para São Paulo. Beleza. Aí você traz a florzinha para plantinha para São Paulo. Depois de 1, 2 anos, tal, você super angustiado, triste, chateado, né? Por quê? Porque a plantinha nunca floresceu em São Paulo, né? Por quê? Porque o fotoperíodo do Ceará, do Rio Grande do Norte e de São Paulo são muito diferentes, né? Então, na verdade, o que acontece? Horas de luz em São Paulo, né, é menor, quantidade é menor do que as horas de luz no Rio Grande do Norte. Então, você vai dizer que o fotoperíodo do Rio Grande do Norte é maior do que o fotoperíodo de São Paulo. Então, fotoperíodo é o quê? Quantidade de horas de claro, de claridade no dia de 24 horas. Tá certo? Então, existem locais do planeta que em 24 horas tem o quê? 12 horas de claridade e 12 horas de escuridão. Existem outros lugares que tem 14, 15, 16 horas de claridade e o resto de escuridão. Tudo bem? Ficou claro? Então, isso é importante. Outro ponto importante é que o fotoperíodo muda ao longo do ano, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Então, a posição geográfica, ela interfere nisso? Sim, né? E a estação do ano também. Então, o que que acontece? Vamos lá. Na primavera para o verão. Na primavera para o verão, os dias vão ficando mais longos e as noites mais curtas. Do verão para o outono e do outono para o inverno, o dia vai ficando mais curto e as noites vão ficando mais longas. Estou falando novidade para vocês? Não, não. Então, o que que é uma planta? Vamos lá. De dia curto. É uma planta de noite longa. Ou seja, é uma planta que vai florescer quando? Quando o dia começar a ficar pequeno, no final do verão, no outono, no inverno. Tá? O que é uma planta de dia longo? Uma planta de dia longo é aquela que vai florescer quando a noite é curta, certo? Quando isso acontece? Né? Da primavera para o verão. Entendeu? Então, essa ideia é importante. Planta de dia curto ou noite longa, floresce no outono e no inverno. Planta de dia longo ou noite curta vai florescer quando? Na primavera, verão. Tá claro para todos? Super importante. Pode falar, David. Professor, você pode repetir o cuidado que você recomendou na hora de escrever, tipo, para não confundir? Eu não peguei essa parte. Porque quando você fala dia curto, é importante que você também entenda que o dia curto está associado com a noite longa. E que dia, nesse caso aqui, está ligado com o quê? Com horas de claridade. E não exatamente com o período de 24 horas. Quando a gente fala, o dia de 24 horas. Entendeu? Certo? Então, cuidado. Dia aqui está associado com o período de claridade. E não exatamente com o período todo de 24 horas. Tudo bem? Entendi. Valeu, professor. Certo? Então, queridos, esse é o ponto. Agora, o que que acontece? Toda planta tem que ter um reloginho, tem que ter uma referência para saber se o dia é curto ou o dia é longo, certo? Esse período que a planta mede, a partir do qual ela vai saber se é longo ou curto o dia, chama fotoperíodo crítico. Então, eu vou pensar assim: o que que acontece?
né? Em 24 horas, a planta tem um fotoperíodo crítico de 11 horas, tá? 11 horas, certo? A partir daqui é que ela vai medir se o dia é curto ou longo, tá? Isso é definido geneticamente. Período crítico, fotoperíodo crítico. Se o fotoperíodo crítico da planta é 11 horas, guarde aí na sua cabeça, 11 horas, e ela é uma planta de dia longo, quando é que ela floresce? Quando a quantidade de horas de claridade no período de 24 horas for maior do que 11 horas. Ou seja, quando realmente tiver um dia longo, aí ela floresce. Quando é que a planta vai ser de dia curto? Quando a quantidade de horas, né, de claridade, né, for menor do que 11 horas. Entendeu? Ou seja, abaixo do ponto crítico dela. Entendeu? Então, essa história de dia curto ou dia longo é sempre em relação a um referencial, que a gente chama de fotoperíodo crítico. Então, construindo o conceito agora. Então, atenção. O que é uma planta de dia curto? É aquela planta que floresce quando o fotoperíodo da estação for menor do que o crítico dela. Crítica dela. Certo? Então, quer dizer, menor do que a referência dela, floresce. Ela é dia curto. Quando é que a planta de dia longo floresce? A planta de dia longo floresce quando o fotoperíodo da estação for maior que o fotoperíodo crítico dela. Entendeu? Então, na prova, como é que vai acontecer? Na prova, ou o examinador te mostra como um tracejado desse jeito aqui, ó, tá certo? Ó, mostrando o quê? Que isso aqui é o fotoperíodo crítico, ou ele te fala, é 11 horas, é 12 horas, é 10 horas, ele fala. E aí ele mostra. Então vamos lá, olha aqui o que está acontecendo aqui. A planta é de dia curto, beleza? Certo? Dia curto. Então o que que acontece? Você tem que ter luz menor do que o crítico. Aqui eu tenho maior do que o crítico. Então ela não floresce. Olha o que acontece aqui. Luz menor do que o crítico. Aqui eu tenho. Então ela floresce. Certo? Agora, olha que louco aqui. Eu tenho luz menor do que o crítico. Só que no meio da noite, olha lá, no meio da noite aqui, ó, teve o quê? Um flash de luz. Então, a planta entende que daqui até aqui foi luz. Por quê? Porque o período de escuro tem que ser contínuo. Contínuo. Tem que ser uma noite mesmo, para que ela possa entender que todo aquele período grande ali foi de luz. Entendeu? Certo? Não, na verdade, não. Não, Aninha, C3 e C4 está associado a um outro tipo de fotossíntese, está principalmente associado com o quê? Com quantidade de água disponível, né? Tá certo? E o modo que ela vai captar o CO2, o CO2 do ar. Então, quando ela vai realizar a captura do CO2, se durante o dia ou à noite, mas principalmente água, tá bom? Entenderam, queridos? Então, como você tem um flash de luz aqui, olha o que acontece. A luz é como se tivesse sido contínua até aqui. Você impediu, né? Impediu uma noite contínua. Entendeu? Ao impedir a noite contínua, ela vai medir todo esse período como luminoso, tá? E aí o que que acontece? Maior do que o crítico, então ela não floresce. Você vê que coisa? Então, às vezes, você tem lá o cara na estufa produzindo flores e controlando a estufa com o quê? Né? Com iluminação artificial. E às vezes dá um pau, né? Dá um problema qualquer no controle e aparece o quê? Um flash durante a noite ali, por exemplo, né?
a planta não floresce mais. Entendeu? Por quê? Porque ela tem que ter dia a dia aquele período contínuo de escuro. Entendeu? Para entender, bioquimicamente falando e geneticamente falando, tá certo? Que o outro período é de claro. Porque no claro, você vai ter algumas moléculas ativas associadas à floração que você não vai ter à noite. Então, esse balanço que o vestibular não pede, entende? É importante para a planta perceber se é dia ou noite. Então, durante o dia, algumas moléculas existem, durante a noite, outras existem, e esse balanço é que vai permitir, dia a dia, ela perceber que ela está na primavera ou no outono. Agora, tudo bem? Agora, olha que interessante aqui, ó. Planta de dia longo, certo? Quando é que ela floresce? Quando a quantidade de horas de claridade for maior, né, que o fotoperíodo crítico, certo? Então, aqui aconteceu? Sim, ela floresce. Aqui aconteceu? Não, ó. Menos luz do que o crítico. O que que acontece? Não floresce. Agora, olha que louco aqui, ó. Ó, menos luz do que o crítico, só que no meio da noite deu um flash. Então, ó, dá uma olhada, ó. Daqui até aqui é considerado claro, entendeu? E por quê? Que eu acabei de falar. Ela mede o escuro contínuo. E como ela mede o escuro contínuo, aqui então, né? O escuro contínuo foi esse aqui, ó, muito pequeno. Portanto, o dia foi longo. Ela floresce. Entendeu? Ficou claro para todos, gente? Tudo bem ou não? Então eu tenho que entender o quê? Se ela é de dia curto, ela floresce quando a claridade é menor do que o crítico, o fotoperíodo, né? Ela é de dia longo, então ela floresce quando? Quando a claridade é maior do que o crítico, tá bom? E tem que ficar muito claro para mim que qualquer flash durante a noite vai ser entendido como uma continuidade do período de claro. Por quê? Porque ela mede o período escuro contínuo. Tá bom? Ficou entendido isso? E aí, queridos, tudo bem ou não? Pode falar, David. Professor, só pode repetir o conceito? Eu entendi, tipo, como funciona e tal, só que eu ainda não entendi muito bem o que representa o fotoperíodo crítico. Você pode repetir, por favor? O fotoperíodo crítico é uma quantidade de horas, né? Uma quantidade de horas que é referência para a planta. É referência. Entendeu? Fotoperíodo crítico é a quantidade de horas que é referência para a planta. Menor do que aquilo ou maior do que aquilo, né? Ela pode ser de dia curto ou de dia longo. É a referência para ela. Entendeu? É uma característica dela. Fotoperíodo crítico é da planta. Fotoperíodo da estação é a quantidade de horas de claro, né? No período de 24 horas na estação. Fotoperíodo crítico é a quantidade de horas de claro crítica para a planta, a partir do qual você vai comparar se o dia é curto ou longo, mas é uma característica dela, da planta. Tudo bem ou não? Tudo, valeu, professor. Obrigadão. Nada. Muito bem. Então, quando eu falei para vocês, isso que eu vou falar agora, eu vou falar de uma maneira muito simples, porque na verdade não aparece no vestibular, mas é para os curiosos aí de plantão. Quando eu falei, por exemplo, né, que, que existem moléculas, né, moléculas que se tornam ativas e importantes no claro e moléculas que se tornam inativas no escuro, eu estava falando de quem? Do fitocromo. Fitocromo é um pigmento azul esverdeado, tá certo? E ele tem uma ação reversível. Eu fiz um textinho para vocês aqui, ó. Tá? Ele tem uma ação reversível, ou seja, quando ele absorve luz vermelha, tá? Ele se torna ativo. E aí o que acontece? Ele participa da floração, tá? Da floração, da abertura do estômago, germinação, o estiolamento. O que é o estiolamento? Quando o caule cresce muito e a folha pouquinho. E na ausência de luz, ele se torna inativo. Entendeu? Então, esse é o ponto.
se a planta fica no escuro contínuo, você vai ter pouco fitocromo, entendeu? E para determinadas plantas, isso é o fundamental para ela florescer, tá? Então, tem que ficar claro que a passagem do período claro para o escuro está associada a isso, tá certo? Que é uma molécula que vai intermediar os processos. Então, durante o dia, você tem fitocromo ativo, durante a noite, inativo, tá? E isso vai participando dos processos, permitindo que a planta, ao longo do tempo, floresça, que ela germine, que ela abra o estômago, que ela, né, cresça na forma do estiulamento. Tudo bem? Mas é muito raro, praticamente não cai no vestibular. Então, fique tranquilo. Se você entendeu a explicação anterior, tá ótimo. Tá aqui só para ilustrar, tá bom? Certo? Fique tranquilo em relação a isso, né? Então, estiulamento, falta só mais um slide. Então, aqui, ó, queridos, o feijãozinho crescendo na ausência de luz, o caule cresce bastante, sem estar verde, esbranquiçado, com poucas folhinhas. Na presença de luz, um crescimento normal, o caule crescendo menos e as folhas crescendo mais. Entendeu? Então, quer dizer, isso mostra a dependência da luz para a ativação de moléculas importantes aonde? No crescimento. Tá bom? Certo? Então, estiolamento é um crescimento anormal. O caule cresce bastante e as folhas pouco. Né? No crescimento normal, o caule cresce menos e as folhas bastante. Tá bom? Certo? E aqui você tem um exemplo em relação à luz. Então, existem, por exemplo, sementes que vão responder positivamente em relação à luz. Elas germinam na presença de luz. Outras, não. Né? O que germina na presença de luz, você vai chamar de fotoblástica positiva. Essa aqui. O que não germina na presença de luz, você vai chamar de fotoblástica negativa. E aqui vários experimentozinhos tentando mostrar a importância do fitocromo, tá? Mas é isto aqui que interessa para vocês, tá? Tudo bem? Certo? Então, por exemplo, as sementes de grama são fotoblásticas positivas. As sementes, por exemplo, de espécies de árvores do interior da mata são negativas. Né? Certo? Muito bem. E é isso, queridos. Tá? É isso aí. O que eu tinha para falar sobre botânica para vocês. Tudo bem, queridos? Tá? Tranquilo? Então, ficamos combinados, segunda-feira, das 7 às 9 horas. Posso falar para o Rubão isso? Hein, gente? Pode sim. Posso? Então tá bom. Pode. Gente, uma boa sexta-feira para vocês, bom feriado. Hoje feriado em alguns lugares, né? A gente antecipou, né? Então, bom descanso para vocês, né? Bom final de semana. Nos vemos segunda-feira, tá bom? Grande beijo para vocês. Tchau, professor. Obrigadão, hein? Bom final de semana. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau, professor. Bom final de semana. Obrigada. Você também, Aninha. Tchau, tchau.